Vivemos num tempo de máxima condescendência com o apetite, com os desejos mais baixos que o homem pode imaginar e assim com isso, já no Velho Testamento, o Senhor tem advertido o seu povo a permanecerem fiéis à sua palavra, ao seu mandamento, às suas leis, os seus estatutos, para que o homem pudesse alcançar nobreza física, espiritual, mental, social. Mas como disse Cristo, por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Vivemos num tempo em que a tendência para o mal está continuamente e os juízos de Deus não vão parar de cair enquanto Cristo não volte à terra. Eu gostaria de partilhar contigo esta manhã um texto que está no livro de 2 Timóteo capítulo 4. E neste verso, Timóteo advertido pelo apóstolo Paulo, olha o que o texto nos diz aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. E pregues a palavra, ministres a tempo e fora do tempo. Reguardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Queridos, mais e mais vai se avolumando as pessoas que se levantam contra a Bíblia. E é interessante que um dos sinais que Cristo primeiramente oferece aos seus discípulos, quando eles perguntam que sinais haverá, ele diz: sede vigilantes, orai e vigiai, porque virão e surgirão falsos cristos e falsos profetas, e virão enganadores, pregando muitas heresias. Já no tempo de Cristo, já no tempo em que houve a igreja cristã, também houve falsos ensinadores, falsos mestres. E nós precisamos estudar a Bíblia, simplesmente a Bíblia. Como é que Cristo resistiu às tentações? Simplesmente com a palavra de Deus. Está escrito as mesmas palavras que ele proferiu aos povos daquele tempo, principalmente ao povo de Israel quando saiu do Egito, foi que não só viverá o homem do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, esta viverá o homem. Dizendo a revelação, quando ele foi lançado para simplesmente desobedecer ao divino, ele disse que não só viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, esta viverá o homem. Se nós não fazemos da Bíblia o nosso manual diário, o nosso estudo diário, não fazemos o ensino da palavra de Deus, o nosso estudo cotidiano, então facilmente seremos levados por qualquer vento de doutrina. Assim como Janes e Janes resistiram a Moisés, assim também muitos hoje resistirão à sã doutrina, inventando fábulas, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que nós estamos aguardando um Deus que nunca virá. Coloquemos de parte os que já pregam que a Bíblia nunca existiu, como parece hoje, ou melhor dizendo, que a Bíblia apenas são palavras de homens, e que essa Bíblia contém os relatos
não são coisas fiáveis, ou como alguns argumentam, os relatos nos primeiros capítulos da Bíblia são apenas uma literatura poética, cheia de fantasia, e que o amor de Deus manifestou de uma forma simplista, mas que aquelas coisas não aconteceram, mostrando-nos assim que podemos viver como queremos. Queridos, estudemos a palavra de Deus, meditemos a cada dia na palavra de Deus, tomemos-la para nós, comamos como se fosse o pão de cada dia, assim como precisamos de ar para respirar, água para purificar o nosso corpo, dentro e fora, assim precisamos a cada dia buscar a palavra de Deus, para assim nela meditarmos, porque sem a palavra de Deus seremos presos fáceis de Satanás. E o apóstolo Paulo assim exorta ao Timóteo, para que ele possa insistir, para que ele possa pregar a palavra de Deus, para que ele possa exortar fora, dentro do tempo, constantemente. Nós precisamos de compreender. O mundo tinha se tornado tão corrupto através da condescendência com o apetite e a aviltada paixão nos dias de Noé, que Deus destruiu seus habitantes pelas águas de dilúvio. Ao multiplicarem-se os homens sobre a terra, a condescendência com o vinho causava uma pervertida intoxicação dos sentidos e preparava o caminho para a intoxicante consumo de carne e o fortalecimento das paixões animalescas. Os homens se levantaram contra Deus dos céus, e suas faculdades e oportunidades foram devotadas à autoglorificação, ao invés de honrarem seu Criador. Satanás facilmente obteve acesso ao coração dos homens. Ele é um dirigente curioso da palavra. Ele é um dirigente curioso da Bíblia e está mais familiarizado com as profecias do que muitos professores religiosos. Sabe que é de interesse manter-se bem informado sobre os revelados propósitos de Deus, para que possa desfazer os planos do infinito. Da mesma forma, infiéis frequentemente estudam mais diligentemente as Escrituras do que alguns que professam ser seguidores delas. Hoje existem vários marketing, pessoas falando da Bíblia, prosperando financeiramente, simplesmente explicando a Bíblia de uma forma disfarçada para assim conseguir os seus fins. Muitas igrejas são abertas com o intuito de se enriquecerem, quando a palavra de Deus é simplesmente desvirtuada, simplesmente tornada vã por homens corruptos, homens maus. Muitos cientistas usam a Bíblia simplesmente para torná-la ineficaz, e assim se procede. Por isso, alguns descrentes investigam as Escrituras para familiarizar-se com a verdade bíblica. Para quê? Qual é o fim? Fornecer a si mesmos argumentos para fazer parecer que a Bíblia a contradiz. Muitos professos cristãos são tão ignorantes da palavra de Deus, pela negligência do seu estudo, que ficam cegos pelo raciocínio enganoso daqueles que pervertem a verdade sagrada, desviando almas do conselho de Deus, apresentando a sua palavra. Queridos, nós precisamos cumprir a palavra de Deus, o dia sagrado de Deus, a Bíblia sagrada. Porque o inimigo simplesmente perverteu. Ele deu uma falsa impressão de que o dia sagrado foi mudado pelo dia da ressurreição. Por que nós caímos nestas coisas? Por que simplesmente damos ouvidos quando devíamos buscar a palavra de Deus no nosso alimento? Por isso nós não vamos pela vida do Espírito e aprendizado, suplicando que aquele que inspirou os homens a escrever a Bíblia para nos instruir. Vigiemos constantemente, porque Cristo diz que virão tempos trabalhosos, homens enganosos, que vêm enganando e sendo enganados, tornando a palavra sem efeito.
Homens tornando-se a sua mente entorpecida pelas coisas que o inimigo levou-lhes a criar, tornando bom alimento em coisa intoxicante, frutas, verduras em bebidas intoxicantes. O animal que foi dado para ajudar o homem na sua tarefa diária, hoje é usado para o seu consumo. Os animais domésticos agora tornou-se alimento. Querido, até onde nós vamos chegar? Porque o homem, quando consome, ele torna-se parte daquilo que ele está consumindo. Nós olhamos para o mundo animal. Quais são os animais mais fortes? Nós dizemos normalmente que o leão é o rei da selva, pela sua ferocidade. Mas qual é o seu porte comparado com os animais mais fortes realmente? Nós encontramos o rinoceronte, nós encontramos o elefante. Que tipo de alimentação esses animais usam? Nós precisamos estudar a Bíblia, porque assim como foi no tempo de Noé, os homens se alimentando simplesmente dos animais começaram a ter paixões animalescas que levaram ao sodomismo já no tempo de Noé. Precisamos despertar, precisamos acordar, precisamos buscar a Bíblia para que ela possa nos instruir, para que não possamos cair como presas do inimigo e, consequentemente, perecendo como ele já está derrotado. Ele já não tem parte com Deus. Ele é um inimigo vencido e vai vencendo aqueles que nele assim crê. Queridos, é uma mensagem para nos deixar atormentados, é uma mensagem para nós despertarmos, porque o que Deus preparou para nós é muito maior das privações que hoje nos privamos para servirmos a Deus, e que na verdade são coisas que nos vão nos deixar livre, porque seguir a Deus é ser livre de coisas intoxicantes. Vivamos livres das paixões do mundo, as concupiscências da carne. Estudemos a Bíblia, porque os homens que hoje se levantam simplesmente para dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, que os ensinos bíblicos não servem para hoje. A Bíblia precisa ser reescrita, ela precisa ser adaptada ao mundo em que nós vivemos. Não creiais nestes homens, não creiam, porque Deus não muda. A sua palavra é a norma para a nossa sobrevivência nesta terra. Busquemos força dos céus. Os anjos poderosos de Deus estão prontos para nos apoiar. Se necessário, Deus enviaria todos os seus anjos para qualquer pecador que realmente quer vencer essa batalha. Estuda a Bíblia para que você seja apto para levar almas à compreensão da verdade, porque o Espírito Santo foi dado para nos capacitar, para nos santificar. Que Deus dirija a tua vida hoje e que você faça do estudo da Bíblia o teu alimento cotidiano. Não saia de casa despreparado. Arme-se da Bíblia, do estudo da palavra de Deus, para que você possa combater o bom combate, assim como diz o apóstolo Paulo. Olha que ele diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Sejamos obedientes à palavra de Deus, que nos capacitará a sair vitoriosos. Que Deus te abençoe, querido amigo. Que Ele coloque o seu selo em si, o selo de Deus, o seu Santo Espírito, para que nenhum mal te suceda, que nenhuma praga seja derramada sobre a sua casa. Amém?